O rádio não morreu. Hoje você pode ouvir as músicas que você quer, ouvir a programação que você deseja, e isso sem gastar muita bateria do seu celular. Por quê? Porque existe uma evolução do rádio chamado Spotify, onde você pode ouvir o programa que você quer, ouvir a música desejada, escutar até resumo de livros. Bom, no vídeo de hoje eu vou aprofundar a ferramenta maravilhosa que chama-se Spotify. Vem comigo. O Spotify é um aplicativo, gente, que você tem que instalar no seu celular. Se você não tem, recomendo demais a instalar o Spotify, que é gratuito, tá? Ele tem uma parte paga, é igual ao YouTube, tá? Mas é só para você entender que propaganda, o produtor, quem está produzindo material, ele escolhe se ele vai monetizar ou não vai monetizar, tá? Então você está usando o YouTube aqui, tem propagandas. O Spotify tem propagandas, pessoal. Então você pode escutar normalmente sem precisar pagar, mas você vai ter que escutar propagandas assim como você escuta propagandas no YouTube, e é maravilhoso, tem muitos conteúdos aqui, tá? Então, o que é o Spotify? É esse aplicativozinho aqui, e se você não tem instalado no seu celular, é só usar o Play Store para poder instalar, tá? Então você vai procurar ele aqui, ó, o Play Store, e vai instalar o seu aplicativo, tá? Do Spotify. E para que serve o Spotify? Quando você lá queria, né, antigamente, ouvir uma música, o que você fazia? Comprava um CD, comprava um disco, né? E aí escolhia lá o cantor, levava para casa, pegava o seu aparelho e colocava lá para poder escutar. Era interessante ou não era? Quem lembra aí das fitazinhas de música, os LPs, né? Hoje em dia não existe mais. Mas por quê? Porque o Spotify existe, né? Porque você consegue escutar a sua música ali com tranquilidade, tá? Beleza. Não é só isso. Eu, por exemplo, vou lá fazer minha academia 3, 4 vezes na semana, né? E eu não gosto, gente, de simplesmente ficar perdendo meu tempo ali com uma atividade que eu sou obrigado a fazer. Academia, se eu falar assim, Diogo, você vai ficar bem de saúde, não malho nem para ficar forte, não. Mas você vai ficar bem de saúde, não precisa ir para academia. Eu não iria. Tem outras atividades que eu gosto mais, tá? O que eu faço então? Quando eu estou na academia, né, estou exercitando o meu corpo, né, inclusive, recentemente até obriguei ali a minha mãe a fazer essa atividade em casa, porque ela tem muita gente que é disciplinada e vai até a academia para fazer ginástica. Minha mãe nunca fez. Aí eu falei assim, então, beleza. Agora eu tô pagando uma personal para ir na casa dela. E tem dia que ela falta ainda, para tu ver como que são as coisas. Mas eu, obrigo, porque eu sei que é importante para ela ter musculatura e tudo mais. E eu vou pra academia. Quando eu tô na academia, Joe, cadê o assunto do Spotify? Não se perde. Eu coloco para ouvir resumos de livros. Quanto mais eu oxigeno as histórias dentro da minha cabeça, mais eu vou ter repertório para falar aqui com vocês. Então, para mim é importante ler, né? Toda hora eu tô lá com os meus materiais, lendo pra caramba. Porém, às vezes eu tô na academia, eu não posso simplesmente abrir um livro. Enquanto eu malho com um braço, eu leio o livro com o outro. O que eu faço então? Eu uso o Spotify para ouvir o resumo do livro. Não dá também para ouvir 7 horas de livro numa academia. Então existe um canalzinho de resumo de livros, eu vou lá e escuto. E aí, pessoal, esse é um outro ponto. Mas às vezes eu quero aprender, tá? Não com um livro, mas com um bate-papo entre especialistas. Você já viu roda de conversa entre especialistas na televisão, no rádio, né? Às vezes eles não falam, né? Não chamam alguém, por exemplo, como se alimentar melhor, como ter mais saúde, como dormir melhor, como, enfim, você tem uma roda de pessoas ali, de profissionais,
que a conversa deles, as perguntas que eles estão respondendo, te beneficia. E eu gosto também, né? Eu gosto também. Eles chamam lá especialistas para poder falar daquilo. Isso dentro do Spotify, essa roda, chama-se podcast. Então, por exemplo, quando eu quero aprender sobre empreendedorismo, sobre comunicação, sobre qualquer coisa que... assuntos que me interessam. Então, eu vou atrás dos podcasts, que é essa roda de conversa sobre um assunto determinado. E isso me atrai e isso me agrada muito. Então, eu só quero que você entenda que o Spotify é uma arma para você relaxar com músicas, é para você poder aprender escutando e ainda aprender com podcast, com essas rodas de profissionais. Seja, às vezes, para ouvir uma notícia, tá? E às vezes você está lá lavando a louça, está ouvindo uma notícia, ou fazendo ou escutando algum outro assunto que você quer. Então, o Spotify é sim um excelente aplicativo para você colocar no seu dia a dia, para ter um dia mais leve, mais agradável, com menos ansiedade e com mais prazer, tá? Se você não quer depender de mais ninguém para usar seus aparelhos, siga este canal, tá? É só tocar se inscrever, ativa o sininho e não esquece de compartilhar com seus outros amigos com 50 anos ou mais. Te vejo no próximo vídeo.